a problemática, né, de fazer um diagnóstico somente de dislexia ou de TDAH com dislexia, porque existe a presença desses dois sintomas, né? Então, com a dislexia, a gente tem sintomas de TDAH. Por quê? Porque a criança, ela tá num ambiente em que ela tem estímulos que ela não dá conta, que ela não consegue aprender, que ela não consegue usar, que ela não consegue aderir, que a aprendizagem não é óbvia para ela. Então, ela tende a se desorganizar mais, ela vai ficar desatenta, ela vai fazer outras tarefas, ela vai ficar irritada, ela pode ficar com autoestima baixa. Então, isso pode simular um comportamento desatento impulsivo, hiperativo. E qual o problema que a gente tem com isso? A nossa medicina, psiquiatria, ela é categórica. Então, a gente busca agrupar sintomas em categorias que são os diagnósticos. Mas, do ponto de vista clínico, biológico, desenvolvimental, essas categorias não existem. Tá? Então, o nosso cérebro não tem categorias, a biologia não tem categorias, a genética não tem categorias. E os estudos genéticos, tanto do ponto de vista assim, epidemiológico quanto de contribuição genética mesmo, mostram que a gente tem genes que se sobrepõem e uma alta frequência de comorbidade nesses diagnósticos. Então, isso torna extremamente complexo, né, a gente conseguir, muitas vezes, distinguir, ou, em alguns casos, se isso não é um transtorno comórbido ou somente uma questão do ambiente que a criança não está tendo as adaptações que ela precisa, né, e tudo mais. Essa questão da dislexia, dos transtornos associados à dislexia, de baixa autoestima, irritabilidade, depressão, ansiedade, realmente são muito prevalentes. Mas também é prevalente o TDAH, né? Então a gente tem uma literatura bem ampla mostrando a alta comorbidade de 25% a 48% das pessoas que têm dislexia também têm TDAH. Então é uma comorbidade muito, muito, muito alta. E isso é bem, né, disseminado em vários estudos. Por muito tempo, a literatura buscou entender que teria um perfil diferente neuropsicológico que explicaria os déficits no TDAH e na dislexia. Então é claro que o TDAH, ele não vai ter tão proeminente, né, os déficits fonológicos, de linguagem, né, da consciência fonológica. Quem tem TDAH não tem isso. Mas em relação ao perfil desexecutivo, as pessoas com dislexia também apresentam esse perfil de déficits executivos, maior impulsividade cognitiva e essas questões comportamentais que acontecem em função dos déficits no ambiente. Então, o que acontece, que a literatura aponta, né? A gente precisa olhar para esses déficits não como, isso é déficit de uma doença, isso é déficit de outra doença, mas a gente entender isso dentro de um contínuo, e daí vem esse modelo de déficit múltiplo, que ele leva em consideração aspectos da genética, né, do ponto de vista comportamental. E aí ele coloca que o primeiro fator é que a etiologia dos transtornos é multifatorial e envolve fatores de risco e proteção ambientais e genéticos. Então, maior o risco genético, maior o risco ambiental, tudo pode definir aí a manifestação do transtorno. Então, esses fatores, eles de risco e proteção alteram o desenvolvimento cognitivo para o desenvolvimento normal e produzem esses sintomas comportamentais que definem os transtornos. Nenhum fator etiológico é único para um transtorno e poucos podem ser necessários para haver um transtorno também. Às vezes a gente acha que, nossa, muita coisa. Não, às vezes são poucas coisas. A comorbidade entre os transtornos comportamentais complexos é esperada devido aos fatores de risco etiológicos e cognitivos que são compartilhados, como eu falei. TDAH, dislexia tem déficits executivos, atencionais, que são bem descritos. Mas também não necessariamente todos esses têm, por exemplo, no TDAH, né? Não existe um perfil único para o TDAH. E a distribuição da responsabilidade para uma categoria de determinada doença é frequentemente contínua e quantitativa, em vez de ser categórica ou descritiva somente. Então, de forma que o limite para ter o transtorno é um tanto arbitrário. E eu acho que é isso que a gente vê na prática clínica, né? Ter ou não ter o transtorno é algo que acaba sendo arbitrário. Os transtornos, as dificuldades desenvolvimentais, elas acontecem dentro de um contínuo. É quantitativo, isso é variável, né? E não necessariamente um ponto de corte ali que vai determinar.